Essa é uma história que Deus colocou muito no meu coração, que foi muito impactante quando eu li ela. Que se encontra lá em Atos 16, capítulo 16, do versículo 24 ao 26, né? Que conta a história de Paulo e Silas. Esses dois homens foram usados por Deus de uma maneira sobrenatural. E nessa história ele fala o seguinte: depois de receber essas ordens, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu aos pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Cara, esse versículo, essa parte, esse trecho aqui, impactou muito a minha vida quando eu li. Não só essa parte, mas toda a história em si, né? Do contexto em si. E foi algo assim sobrenatural mesmo que aconteceu na vida de Paulo e Silas, né? Eles, antes deles irem pra cadeia, eles estavam pregando o evangelho de Deus, e havia uma escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação do futuro. E foi esse o motivo deles terem ido para a cadeia, né? Que ela só vivia atrás dele, ela encontrou eles, e aí ela começou a falar sobre eles, né? Que eles eram as pessoas que estavam pregando a salvação. Era só eles que poderiam levar a salvação a todos eles, né? Os romanos, os gentios enfim, todos. E ela ficava só aborrecendo ele, falando a mesma coisa, sempre é isso, sempre aqui, sempre que eles eram os que traziam a salvação. Aí tem uma parte lá que ele se aborreceu e acabou expulsando o espírito de adivinhação dela, né? E os senhores dela, que eram os senhores, os donos dela, né, da escrava, falaram, não ficaram muito contentes, porque era uma fonte de lucro, né, deles. Eles foram lá e prenderam eles. Mandou prender eles, porque eles fizeram isso. E quando eles foram presos, né, eles levaram uma surra de vara, né, e juntaram os pessoal lá, um monte de gente lá ao redor, pra bater neles, né, antes deles foram presos, que foi a sentença deles lá. E eles foram presos, e quando eles foram presos, ao invés deles ficarem tristes ou com raiva deles e tal, não, eles começaram a orar e a cantar. Logo, né, como eu falei, como foi lido aqui, né, na meia-noite, mais ou menos, eles começaram a cantar e já estavam orando no espírito mesmo, e Deus desceu ali naquele lugar com força, né, com o espírito mesmo um Espírito Santo que vem ali naquele lugar com o sobrenatural, velho, que fez a prisão inteira se tremer. E é muito top, velho, quando eu leio eu li essa passagem, é muito impactante. A gente pode ver que o Espírito Santo habitava mesmo sobre a vida daqueles homens. Eles eram, assim, totalmente devotos a Cristo, né? Totalmente, como é que se diz?
totalmente dependente de Cristo, dependente do Espírito Santo, né? E naquele momento o fogo do céu desceu sobre aquele lugar ali, né? A prisão se tremeu toda e as portas se abriram. E mesmo com as portas abertas, eles permaneceram naquele lugar. Logo à frente fala sobre isso, né? Que eles permaneceram ali naquele lugar, eles não fugiram, eles permaneceram até o fim. E fala sobre mais à frente também que o guarda, o carcereiro que cuidava da cela lá deles, ele tenta se matar porque ele não tinha, como é que se diz? Não tinha, ele pensou que todos os presos tinham fugido. Aí ele acabou pensando que a culpa ia cair tudo em cima dele e tal. E acabou querendo se matar, né, por causa disso. Aí, quando ele puxou a espada para querer se matar, Paulo grita de lá de dentro, né? É nessa hora que ele mostra que tava lá dentro e permaneceu lá, mesmo as portas todas abertas, ele permaneceu lá, né? Aí ele grita: não, pare, que eu estou aqui, né? Nós estamos todos aqui, né? Que ele falou que todos os presos estavam lá junto ainda com eles. E nesse momento o carcereiro ele recebe, né? Ele vê que só existe um Deus e é Jesus Cristo, é Deus, o único Senhor e Salvador nosso, né? E nesse momento ele se rende a Deus, ele se rende aos pés de Jesus Cristo. E ele decide, né, viver o sobrenatural de Deus. E ele pergunta para Paulo e Silas como ele poderia ser salvo. E eles foram lá e pregaram o evangelho para ele, ministraram sobre Jesus Cristo para eles. E ele levou eles até a família deles também e conciliou a família dele todinha a Cristo. E não para por aí, né? E o que Paulo e Silas fez naquele lugar foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Deus usou tanto aqueles homens ali que hoje eles são referência em meio ao cristianismo, né? Eles são referência não porque por conta do esforço deles, mas porque Deus usou eles, né? Porque eles se disponibilizaram a andar na vontade de Cristo. E é o que nós devemos fazer hoje em dia, né? Que mesmo presos a alguma coisa, né? Mesmo preso numa prisão, ou presos mesmo assim algo espiritual, ou espiritual não espiritual sim, algo não físico, né? Algo emocional, preso a alguma coisa do tipo de prisão, né? E mesmo que a gente esteja preso a algo, a gente sempre temos que permanecer em Cristo, temos que buscar a Cristo, cantando louvores, orando e buscando a Cristo em todas as maneiras, né? E que nós possamos ser parecidos com Paulo e Silas, que eles buscaram ser parecidos com Jesus Cristo, né? Que é assim como diz uma passagem que Paulo fala, né? Que sereis meus imitadores, assim como sou de Cristo, né? Que nós possamos ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. E eu acredito que ele foi mesmo intensamente um imitador de Cristo, porque ele viveu coisas sobrenaturais que a gente nem sonha em viver. Sonhava ou sonha em viver, né? Na real a gente sonha, só que a gente não tem a capacidade, né? Não tem a disposição para viver aqui dali.
Porque para viver aqui dali a gente tem que entregar tudo mesmo. Tem que entregar tudo mesmo e tá com o pensamento, ó, eu vou entregar daqui tudo, mesmo que eu perca a minha vida. E eles entregaram isso mesmo. Eles fizeram isso, eles entregaram tudo ao Senhor, mesmo que eles perdessem a própria vida. E eles entregaram totalmente a vida deles ao Senhor. Ficaram dependentes mesmo do Senhor. E que nós possamos ser dependentes do Senhor, assim como Paulo e os apóstolos de Cristo foram, né? Assim como eles foram dependentes mesmo do Senhor, e nós possamos ser dependentes do Senhor. Assim como eles viveram aquilo que Cristo pregou a eles, nós possamos viver aquilo que eles pregaram a gente através de Deus, né? Que Deus, tudo aquilo que Deus pregou através deles para nós. E nós possamos viver isso todos os dias. Amém?